Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre política, sobre esse assunto. Então, eu converso hoje com o deputado federal Júnior Bozella, deputado federal do PSL. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Roberto, prazer mais uma vez estar aqui com vocês no Notícias em Debate. Deputado, não tem como convidar o senhor e não falar da crise do PSL, né? Eu gostaria de começar o nosso bate-papo sobre esse assunto. O que realmente está acontecendo dentro do PSL? Olha, uma oportunidade para a gente esclarecer para toda a população. Eu tenho falado muito sobre esse assunto, né? Na verdade, teve aquele vídeo lá que o presidente Bolsonaro falou, olha, que o Bivar estaria queimado e tal. E a partir dali começou todo esse estopim, essa guerra, né? E que não foi gerada pelos deputados do PSL ou pela própria agremiação em si. O presidente ele fez aquela fala, né? E aí depois em ato contínuo reuniu ali uma gama de 17 deputados federais, 15, salvo engano, no Palácio do Planalto, para fazer um documento pedindo transparência, caixa preta no partido. Aquilo pegou todo mundo de surpresa, porque de certa forma você separou, né, algumas pessoas das outras, alguns deputados dos outros. Então, foram ungidos, né? Então não fomos nós que separamos absolutamente nada e nem ninguém. Então isso nos causou estranheza, a maneira como ele começou a atacar a agremiação, até porque o PSL foi um partido que esteve de portas abertas. O presidente Bolsonaro procurou o PSL na eleição de 2018, ele não tinha partido para se filiar, todo mundo lembra disso, e as pessoas falavam, olha, Bolsonaro vai ser sabotado no processo eleitoral, porque ele ia para o Patriotas e muitos diziam que não tinha segurança jurídica, política ou em qualquer outra agremiação. Olha, vão tomar a legenda dele e não vai conseguir ser candidato a presidente da República. E ele procurou o Luciano Bivar lá no Pernambuco, foi a Recife e pediu para se filiar ao PSL. E o Bivar, como um gentleman, como um homem correto, e o PSL era um partido pequeno, todo mundo fala, o PSL não existia sem o Bolsonaro. Não, o PSL existia, tinha seus princípios, né, sua ética, suas bandeiras, né, do social liberal, partido com uma certa capilaridade no país, com mais de 800 vereadores. Mas também foi muito bem evidente, beneficiado, nós vamos né? chegar nesse ponto. Mas o que acontece é o seguinte, que na época o presidente Bivar foi escalado como um homem, né, de palavra, honesto, e que deu a segurança jurídica necessária que o Bolsonaro precisava. E o Bivar entregou o partido inteiro no processo eleitoral para o grupo do Bolsonaro. Então o Bolsonaro teve toda a segurança jurídica, política, para fazer como ele bem entendia. Obviamente que nessa relação, ambos ganharam. O Bolsonaro ganhou por ter tido essa segurança jurídica de disputar a eleição e trazer quem ele bem entendesse para o partido, e o PSL acabou crescendo também no seu tempo de televisão, no seu fundo partidário, elegendo uma grande bancada de deputados federais, uma quantidade grande de deputados estaduais, senadores, governadores, coisa que o PSL não tinha nessa quantidade, nessa magnitude, ou quase não tinha, tinham poucos deputados. Ou seja, era um casamento que era para dar certo, né, deputado? Exatamente. O que deu errado nessa confusão aí? Eu acho que casamento, você mesmo colocou, né? Quando ninguém tem dinheiro, quando ninguém tem absolutamente nada, vai cada um para um lado. Quando tem dinheiro envolvido, fica difícil você encontrar um litígio. Eu acho que o poder, o dinheiro, foi o que, de repente, de alguma forma, chamou a atenção de algumas pessoas que cercam o presidente da República. Eu sempre tenho dito isso. O PSL tem em caixa hoje 50 milhões de reais. O partido quase não gastou absolutamente nada do fundo partidário. O que gastou foi nos diretórios de São Paulo e do Rio de Janeiro, comandados pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Flávio Bolsonaro. A Fundação Índigo do partido recebe, por lei, 20% do fundo eleitoral. O recurso que a Fundação recebeu, serve para capacitação dos seus filiados, para formação política. E o evento que o Eduardo Bolsonaro fez em São Paulo, do CIPAC, que é o evento dos conservadores, que ele liderou, foi um pedido dele, custou R$1.200.000 do dinheiro da fundação do partido. A eleição suplementar de Paulínia, agora recentemente em setembro, aqui no estado de São Paulo, onde o candidato a prefeito foi apoiado pelo Eduardo Bolsonaro, que ficou em 8º lugar no resultado da eleição, recebeu R$300.000 do fundo eleitoral partidário. Então, o pouco do dinheiro que o PSL utilizou nesse processo agora de 2019, foi justamente para atender a família Bolsonaro. Então, a advogada Karina Cufa, ela consumiu do fundo partidário eleitoral algo em torno de R$300.000. Não estou falando que teve alguma ilicitude, alguma ilegalidade. Porém, o PSL é um partido extremamente aberto, correto, e que sempre atendeu bem ao Palácio do Planalto. Todos os pedidos, inclusive a campanha da nova Previdência,
que o governo não podia arcar com determinados custos ali, o presidente Bolsonaro pediu ao partido para que o partido bancasse a campanha dentro da lei, né, que foi algo em torno de R$800 mil, com o fundo partidário, ajudando a fazer a campanha da nova Previdência. Então tem uma série de questões que às vezes as pessoas não sabem e gera essa impressão de que, olha, o PSL é traidor da pátria ou traiu o presidente da República. Absolutamente. Nós somos uma bancada de 53 deputados federais, é importante destacar para as pessoas até entenderem. A onda Bolsonaro, ela realmente em alguns estados teve alguns catalisadores. São Paulo, por exemplo, você teve o Eduardo Bolsonaro, que junto com a Joyce, somados, deu quase 3 milhões de votos. Então, as pessoas que estavam ali naquela bolha, naquela onda, em São Paulo, por exemplo, elas canalizaram a maior parte da votação nessas duas figuras. Lógico que a Joyce é Halsemann, a Joyce não é Bolsonaro, mas estava no conjunto da obra. Quando o Aécio Neves, em 2014, quase ganhou da Dilma Rousseff, tinha aquela onda azul, né, do 45. As pessoas fizeram campanha para o Aécio. Quando o Lula, dentro do seu momento, né, de grandeza e que ele era um ícone e todo mundo adorava tirar foto com o Lula, as pessoas também surfaram a onda do Lula. Agora, ninguém ficou em casa esperando chegar o dia da eleição para a urna abrir. Todo mundo se movimentou, gastou dinheiro, né, tem as suas prestações de contas, fez campanha, rodou o estado de São Paulo. Eu, particularmente, tive voto aí em quase 600 municípios, dos 645. Então, igual a mim, tiveram outros candidatos. O PSL teve uma chapa completa de estadual e de federal. Na Baixada, por exemplo, eu acho que eu era o único aqui que tem o domicílio eleitoral na Baixada Santista. Mas o Eduardo Bolsonaro teve mais voto do que eu em Santos, mais voto do que eu em São Vicente, assim como a Joyce Halsemann. Então eles foram o catalisador, né, dessa bolha, dessa onda. Assim como os deputados estaduais que disputaram aqui na Baixada Santista, você tem o Tenente Coimbra que se elegeu. Teve outro candidato a deputado que não se elegeu, foi mal votado. Então, um mínimo de mérito e capacidade a pessoa tem que ter para o enfrentamento de uma campanha eleitoral. Ela tem que trabalhar, andar, pedir voto, ter carisma. São os dois lados, ter um bom na currículo, verdade, né, deputado? não ter ficha corrida. Acho que tem os dois lados. Então, cria-se uma narrativa para confundir a cabeça do eleitor e da população. E essa relação ela tem que ser de reciprocidade. Ela não pode ser uma relação que só fica boa para um lado e não para o outro. Tanto que nós, na Câmara Federal, nós, deputados, entregamos 99% dos nossos votos a favor do governo. Nós nunca contrariamos o governo, nós nunca falamos mal do presidente, muito pelo contrário. A gente quer que o presidente dê certo. Infelizmente, hoje existem dois governos. O governo do Paulo Guedes e o governo do Bolsonaro. O senhor falou que o PSL nunca traiu o governo Bolsonaro. A gente pode dizer que o Bolsonaro traiu o PSL? Não, eu acho que, na verdade, a gente não pode ter ingratidão nas nossas relações. Eu sempre falo que a gratidão é a memória do coração. Nós nunca vamos ser ingratos ao presidente da República. Se ele estiver bem, se ele estiver ajudando o país, é óbvio que o Congresso Nacional vai ter a maturidade, né, política suficiente para entregar o resultado, assim como fizemos na reforma da Previdência, vamos fazer agora na reforma tributária, aquilo que converge com os interesses do povo. Agora, tem pautas que uma ala ali ligado ao presidente da República, todos nós somos apoiadores do Bolsonaro, a favor do Brasil, nós apoiamos o Brasil. Agora, quando o presidente vai contra o COAF no Ministério da Justiça, nós ficamos que nem uns malucos lá, defendemos, fomos para as ruas, fomos para a Avenida Paulista, para a Praça da Independência, bater que o COAF tinha que ficar com o Moro. Daqui a pouco o COAF foi para o Paulo Guedes, que foi para o Banco Central. Por quê? Porque atrapalhou um pouco as investigações de um dos filhos do presidente, no caso do Queiroz, o Flávio Bolsonaro. Então isso é ruim, porque a gente está depondo contra as nossas bandeiras de campanha, aquilo que a gente pregou. Então, você intervir nos órgãos de autoridade é muito ruim, na Polícia Federal, na Receita Federal. Então, essas pautas, evidentemente, a nossa bancada que é aliada, mas não é alienada, eu falo isso, nós temos um apoiamento que não é cego. Né? Ele é um apoiamento de acordo com as pautas que a gente defendeu no processo de eleição. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre a crise no PSL. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é política e eu converso com o deputado federal Júnior Bozella. Deputado, a gente está falando sobre essa crise no PSL, tentando entender um pouco dos dois lados. A gente pode dizer, então, que o fundo partidário ele foi o motivo de toda essa confusão? Olha, uma coisa importante, não existe ala bolsonarista e ala bivarista. Nós somos PSL, nós apoiamos a pauta do presidente da República, como eu dizia no bloco anterior, aquelas que convergem com o interesse da nação. E obviamente que quando teve o estopim dessa discussão, onde o presidente falou que o presidente Bivar estaria queimado, a gente queria entender o porquê disso, né? Onde que não teria transparência. E óbvio que
quando tem uma necessidade de ter um acesso maior ao fundo eleitoral, não da nossa parte, porque o fundo está disponível para todos os membros do partido. Tanto que eu falei já aqui o quanto de dinheiro, né, que foi destinado para o Diretório de São Paulo, para o Diretório do Rio de Janeiro. Então a maior quantia desse fundo eleitoral que foi utilizado foi para atender a própria família Bolsonaro, o CEPAC, lá, o evento dos conservadores. Então assim, o presidente ele tem o direito de participar desse processo. Só que quando ele foi lá pedir o controle político e financeiro do partido, e isso não foi discutido diretamente entre ele e o presidente Bivar, mas sim por uma interlocutora que era a advogada do partido que levou um contrato de compliance de milhões e milhões de reais. Então o que acontece? Agora o partido está contratando lá um compliance, mas dentro de um valor de mercado, algo totalmente fora daqueles números, né, absurdos que foram apresentados para o PSL. Então quando você não acata determinada solicitação, você vira queimado, vira inimigo da pátria. Então onde eu acho que estão sabotando o presidente? Estão induzindo ele ao erro. O presidente nunca participou dessa pauta partidária, ele sempre terceirizou essa discussão, tanto que no processo de eleição, ele colocou o grupo dele para organizar o Brasil inteiro, através do PSL, as candidaturas em cada um dos estados. O presidente do diretório em São Paulo era o Major Olímpio, na época, o Eduardo Bolsonaro era o vice-presidente. Eduardo não quis ser o presidente porque tinha uma dívida com a Receita de algo em torno de R$1 milhão e tinha que colocar o CPF dele, ele não quis, colocou nas costas do Olímpio isso. Depois que ele participou do processo de eleição, ele nunca teve uma vida partidária e sempre usou a advogada do partido para poder, de alguma forma, fazer essas interlocuções. Então, eu acho que essas informações que não estão chegando de forma clara e cristalina, transparente para o presidente da República, e tem sido levado, evidentemente, a um erro. Mas não chegam ao presidente porque os filhos não deixam? Quem está sendo o impedimento para que essa informação não chegue? Pode ser. Eu não quero aqui ser leviano, né, irresponsável ao ponto de acusar A, B ou C. Agora, o presidente é muito fechado. O presidente ele não ouve muitas pessoas, se aconselha com poucas pessoas. Obviamente que essas questões do filho têm atrapalhado muito. A gente tem falado da filocracia, né? Isso é muito ruim, tem atrapalhado o desenvolvimento da pauta do país. Quando eu falo que existem dois governos, é justamente por isso. Você tem uma pauta econômica do Paulo Guedes, que a gente tenta colocar em curso e que o Congresso tem a maturidade política de aprovar aquilo que a equipe econômica encaminha lá para a Câmara, e você tem um governo que é marcado pela discórdia. É um governo das encrencas, das brigas, que cada hora o filho, a gente sempre fica esperando quem é o filho da vez, né? Quem que é o próximo da lista, se é o Carlos, se é o Flávio, se é o Eduardo que vai jogar alguma bomba. Quem atrapalha mais? É difícil. Três. Eu acho que os três ali, de certa forma, não têm tido a maturidade política necessária para enfrentar esse processo de república. Você veja só, né? A gente fala, olha, os filhos são mimados. É verdade. Né? Esse processo do Eduardo para a embaixada atrapalhou a pauta do governo, da Previdência, quase em 3 meses. Por quê? Porque não tinha os votos necessários, não conseguiu capitalizar os votos, não conseguiu convencer os senadores. Você veja só a questão da liderança do partido. Você é membro de um partido, né? Você é deputado. Você tem uma bancada com 53 deputados federais. Assim como o MDB, o Progressistas, os Republicanos e tantas outras siglas do país, tem os seus deputados. Você pode muito bem decidir quem é o seu líder. O Eduardo ele apoiou o Valdir para ser líder e há um mês atrás tentaram escolher um novo líder e o Eduardo continuou apoiando o Valdir. Aí de uma hora para outra, né, a gente não sabe quem levou a informação para o presidente, inclusive os vice-líderes ligados ao Valdir, são pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de contrariedade ao Valdir, sempre apoiaram as pautas. O Valdir sempre foi um cara mais arisco, mais áspero, mais polêmico nesse sentido. E todos sempre apoiaram. E agora o Eduardo veio com a história de querer ser líder, para ter uma saída honrosa, porque não tinha os votos para ser embaixador, e usou o pai, que é um absurdo. O pai foi gravado, a ponto de se tornar quase que um escândalo nacional, uma improbidade administrativa de ministros ligando para sediar psicologicamente, moralmente deputados, como se você não tivesse o direito de escolher o seu líder. Olha, nós somos em 53, nós queremos o melhor líder para o momento. E o Eduardo nunca ligou para nenhum deputado para pedir voto para ser líder. E usou o Palácio, usou o pai para fazer ameaça. Olha, ou vota no meu filho aí, você é meu inimigo. Mas o que tem a ver a pauta de governo, a pauta do país, com a escolha de um líder? O MDB escolhe o seu líder, o PP escolhe o seu líder, o PSDB escolhe o seu líder.
dentro de uma disputa interna, legítima, Mas democrática. aí, deputada, a gente está falando, o senhor chegou a mencionar que não existem duas alas dentro do PSL, mas que existem duas vertentes e que ele está dividido, isso é algo incontestável, Não né? por nós, não fomos nós que dividimos, é isso que precisa deixar claro. Quando você me pergunta dos filhos, eu explico ao telespectador o porquê que os filhos atrapalham a pauta do governo. Então você vê que as boas ações do governo, né, as ações positivas, elas acabam nem transparecendo para a opinião pública, porque todo dia tem uma história de um filho ou outro querendo um capricho particular e usando o pai para isso. Entre o Bolsonaro e os filhos, existem os ministros. Né? E aqui existe o Congresso Nacional com maturidade política para não se envolver nessa pauta. Né? Quantas brigas já aconteceram desde o início do governo? Ou são os twitters, ou são os posts, ou é a história do Golden Shower, ou é a história do Bebiano, ou é a história do Magno Malta, ou é a história do Paulo Marinho lá no Rio de Janeiro, o AI-5, a questão do Santos Cruz. Quantos aliados de primeira hora, que eu acho que não foi nem o presidente que deixou no meio do caminho, mas talvez por essas influências negativas, a mesma história agora com relação ao PSL. Você acha que o presidente tem que estar preocupado, né, com o fundo partidário, com a questão do PSL em si? O presidente tem que governar. Não pode antecipar o processo de eleição. Eleição presidencial é em 2022. Quando o presidente antecipa essa discussão, ele não vai aguentar chegar até o final, porque você vai acirrando os ânimos. Você briga com o Dória, você briga com o Witzel, daqui a pouco você briga todo mundo com o Luciano Huck, todo mundo que aparece para o cenário, vira teu inimigo da pátria. Eu acho que o presidente fazendo um bom governo, tendo o apoio de todos nós deputados, a economia decolando, baixando a taxa de desemprego, todas as reações que os brasileiros esperam no sentido da pauta conservadora é outro assunto. Conservadorismo não é autoritarismo. O que o Eduardo falou sobre o AI-5 é muito grave. Né? Teve uma reação coletiva da sociedade civil organizada, dos agentes políticos. Não se pode falar em retrocesso nesse momento. E toda vez que fala alguma coisa, ou o pai dá um pito, chama atenção, é obrigado a se expor publicamente. Então o pai vai mais uma vez expor e fala, olha, meu filho se falou isso, ele está sonhando. Ele está totalmente equivocado. Agora, você imagine a instabilidade que uma fala de um deputado, e não é qualquer deputado, é o filho do presidente da República, né, e ainda está na condição de líder do maior partido da Câmara dos Deputados. Então tem que ter uma responsabilidade além da conta para poder saber como se manifestar em determinados pontos. Você acha que os termos que a Joyce Hasselmann usa para eles, os meninos, é um termo pejorativo ou é um termo adequado para o que a gente vive? A gente vai conhecendo as pessoas no dia a dia, né, nas relações. Eu não tinha noção, né, de como que era o comportamento dos rapazes. Então a gente não quer nunca denegrir a imagem de absolutamente ninguém. Eduardo é o deputado mais votado da história. Quer dizer, obviamente, houve um clamor com relação a essa votação. O pai ajudou, a gente sabe disso. Ele tinha tido 80 mil votos em 2014 e teve 1.800.000 agora em 2018. Ele tem que ter a responsabilidade, a envergadura e a musculatura e a maturidade política suficiente para representar esses 1.800.000 eleitores. Então me preocupa essas declarações, porque você está impactando diretamente a vida de brasileiros, porque a instabilidade que você causa no momento político no país, onde você precisa aprovar pautas importantes como foi a da Previdência e a tributária agora, uma declaração dessa pode colocar tudo a perder. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre política. Nós voltamos já já. Estamos de volta e o nosso assunto de hoje é política e eu converso com o deputado federal Júnior Bozella. Pois a gente está entendendo a crise do PSL. Você acha que acontece a expulsão de Eduardo Bolsonaro e a possibilidade, de repente, do presidente sair do PSL e criar um novo partido? Olha, o que eu tenho dito é o seguinte, que o PSL não é a República das Bananas. Não é porque o partido ele cresceu exponencialmente do dia para a noite que ele não precisa ter regras, né? Então, todo mundo que tem atacado a agremiação, tem ferido frontalmente o código de ética do partido, tem que sofrer algum processo, né, de advertência, de punição. Obviamente que vários deputados se exaltaram e foram além da conta. Então, o Eduardo é um dos que se enquadra nesse processo. Não foram poucas vezes, não foram muitas vezes que ele deu declarações contrárias no sentido de ferir o código de ética do partido, a infidelidade partidária, etc. Lógico que vai ter uma outra questão que é o Conselho de Ética na Câmara, que é com relação ao AI-5. Aí envolve os outros partidos, aí é um outro processo que não tem nada a ver com o do partido que é interna corpus. Com relação ao presidente, acho que o presidente tem a liberdade para decidir o que é melhor para ele. Eu acho que ele vai ficar desprotegido,
O PSL é a casa dele, sempre foi muito bem-vindo. Eu acho que é perigoso o presidente, a partir do momento que ele é dono de um partido, de um fundo partidário, dono, né, das questões políticas, ele vai ter que carregar com ele alguns ônus, ele não só vai levar o bônus. Sim. Você tem o problema do Queiroz, você tem o problema do Flávio, você tem o problema do deputado estadual Gil Diniz, que foi denunciado agora na rachadinha da Assembleia Legislativa, que é de extrema confiança do presidente. Então não adianta o presidente achar que ele vai para uma outra sigla e que dentro dessa sigla as pessoas que o cercam da sua confiança não vão ter problemas de transparência, etc. Obviamente que o PSL também vai se sentir no mesmo direito de fazer um filtro com relação aos seus filiados, aquelas pessoas que eventualmente a gente entenda que não tenha também muita transparência. Nós queremos que os nossos filiados, todos eles, se enquadrem num processo de transparência, para não cometer os erros do passado que até o PT cometeu e algumas das vezes o PSDB, né, tentando acobertar, enfim, esconder. A gente não tem político de estimação. Essa é a nossa bandeira dentro do PSL. Então, se tiver que apresentar na Procuradoria-Geral da República, né, também um pedido de transparência no cartão corporativo da Presidência da República, é um direito que o partido vai ter, que vai mostrar transparência e liberdade, né? Eu acho que isso é o fundamental para que o povo brasileiro entenda essa nova política. Ok, deputado, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso na empreitada aí, resolvendo a crise do PSL. Obrigado, estou à disposição. Prazer. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.